Bom dia, encontrar e tomar a mãe. Esse é o nosso primeiro grande sucesso, que também vai impactar e determinar a nossa profissão. Bom dia Nutri, bom dia Mila, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre tomar a mãe. O que tem a ver tomar a mãe com a nossa profissão? O que tem a ver tomar a mãe com o nosso sucesso? Bom dia, vou aguardar todas vocês chegarem. Deixa eu ligar aqui o ar. De onde vocês falam? Fala aí de qual é a cidade, qual é o estado que você está falando. Me conta qual é a cidade, de onde você está falando. Deixa eu saber qual é a tua região aí, de onde você fala. Curitiba? Nutri, estarei em Curitiba no dia 1º de fevereiro. Estarei do dia 1º ao dia 9 em Curitiba. Quem mais? De onde você fala? Deixa eu chamar aqui minha equipe. Nós já vamos começar. O Instagram ele demora um pouquinho para entregar a live. Luzita, bom dia, rainha. Saudade de você, Dani. Dani, rainha da mentoria. Luzita, também da mentoria. Recife, Pernambuco, Betim, Minas Gerais. Sejam muito, muito bem-vindas. Vamos então começar. Eu trouxe aqui, eu estou estudando para vocês entenderem, né? Êxito na vida, êxito na profissão. Ontem nós falamos sobre o nosso parto, né? A diferença de quando eu escolhi nascer, que é o parto natural, e a diferença de outros partos. Por exemplo, se você nasceu a fórceps, a tendência é você desenvolver um padrão, isso não é fixo, mas é uma tendência, a desenvolver um padrão onde alguém tem que te puxar, né? Quase tem que ir lá e te pegar na tua mão e te puxar para fazer os movimentos. Da mesma maneira, quando o parto é cesárea, como se sempre ficasse à espera ou a dependência de que alguém vai te tirar, né? Às vezes alguém vai te tirar da dificuldade que você está vivendo, alguém vai lá e de repente vai puxar, vai arrancar você, outras vezes da dependência de outra pessoa para te ajudar a fazer o caminho, o processo na tua profissão. E Bert diz que o parto natural, por que ele é o nosso um grande êxito? Porque nós escolhemos nascer. Então eu tive que tomar essa decisão, essa primeira decisão, nascer. E nascer com vida, independente de qual foi o teu parto, é um grande sucesso. Isso é preciso a gente frisar isso. Não, Jaque, mas eu tive tal parto, eu tive cesárea, o meu foi a fórceps, o meu foi difícil. Tudo isso nós podemos ressignificar hoje como adultas, nós podemos ressignificar essas memórias gravadas no nosso corpo. O que significa reprogramar? Ressignificar, dar um novo significado. Então, se a primeira impressão da vida é que é sofrido, né? Quando um parto que foi sofrido, tem a tendência de buscar o sofrimento, né? Eu causei sofrimento para minha mãe, às vezes uma culpa muito forte, muito profunda em relação à mãe. Então, essa é a primeira impressão. O parto é a nossa primeira impressão da vida, do que seria a vida. Não é fixo, é possível dar novos significados, reprogramar essas memórias gravadas no corpo. Continuando, Bert diz: encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe. Agora, como outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite, tomamos a vida fora da mãe.
E aí aqui nós podemos dizer, né, quando éramos um bebê, o leite da mãe era o alimento que nos nutria quando criança. Quando adulto, o que nos nutre é o dinheiro. Por isso o Bert fala, né, como tratamos internamente a nossa mãe, assim a vida e o dinheiro vão nos tratar. Porque tudo aquilo que nutre, tudo aquilo que traz a minha nutrição, se eu não consigo reconhecer que a minha mãe foi a pessoa que mais serviu a minha vida, e mãe é um vínculo profundo e indissolúvel. É o vínculo mais profundo que nós temos. E quase que passaremos uma vida inteira para curar a separação, o sair de dentro da mãe, o sair lá do quentinho, do seguro, que era o útero da nossa mãe. E aí tem, em algum livro que agora eu não vou lembrar, tem uma passagem que Bert fala o seguinte: algumas pessoas, se não quase 100% delas, vão passar uma vida esperando que a mãe olhe para elas e diga: você é bom, você é boa, eu me alegro com você. Para daí então sentir força de olhar para a sua própria vida. Até então é como se tudo o que você fizesse, você faz inconscientemente ou não, para agradar a mãe. E aí eu trago uma pergunta aqui para você, né? Se o maior vínculo que eu tenho é com a minha mãe, e aqui nós não estamos falando do comportamento da mãe. Eu quero que você, eu sei que pode ter uma história muito dolorosa, uma história muito difícil, mas nós estamos falando de vínculo de alma e não de vínculo de comportamento, tá? Então, a tua alma, algo que não é visível e palpável para você, ela reconhece esse ensinamento. E aí eu vou dar uma pausa. A Ju diz: eu tenho 35 anos, minha mãe faleceu com 52 anos. Só faz um mês, me sinto vazia, sem rumo, perdida. Como se a vida não tivesse mais sentido. Exatamente, é um luto muito recente, Ju. Não sugiro você fazer constelação agora. Não sugiro você precisa mergulhar neste luto. E o que pode te ajudar a atravessar esse luto é reconhecer o tanto que a tua mãe serviu a sua vida. Fazer uma lista, eu já te passei esse exercício, né? Fazer uma lista de 100 coisas que você aprendeu com a sua mãe. Você vai perceber que por meio da sua vida, por meio dos seus comportamentos, ela continua vivendo. Continuando aqui no livro. O que nos torna plenos de sucesso, presta atenção, o que nos torna plenas de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão? Quando tomamos a nossa mãe como fonte da nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós. E tudo, prestem atenção, ó, escreve aí no teu caderno, e tudo que flui dela para nós. E aí, às vezes, esse movimento é interrompido, seja por meio do comportamento, outras vezes, ontem nós falamos, né, sobre a criança que vai para a incubadora, quando há um movimento de amor interrompido em direção à mãe. Outras vezes, eu já atendi alguns casos assim, a avó faleceu no parto, ou a avó faleceu quando a minha mãe ainda era muito menina. Então, às vezes, o movimento de amor interrompido em direção à nossa mãe já chega interrompido para nós, já chega interrompido para as próximas gerações, por fatos que aconteceram em gerações passadas. Continuando.
Então, Bert diz, repetindo, o que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão, quando tomamos a nossa mãe como fonte. Presta atenção, fala assim, minha mãe é fonte de vida, fonte. Como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós. Tomamos a vida como um todo, à medida que tomamos nossa mãe. A mãe é a fonte, então não estamos falando, novamente, não estamos falando sobre comportamentos. Não estamos falando que, ela te batia, ela fazia tal coisa, minha mãe é narcisista, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Esses comportamentos difíceis, eu quero já que você também expanda o teu olhar e a tua consciência para algo maior. E esse algo maior é aquilo que está além da mãe, que muitas vezes por meio do mau comportamento, ela expressa aquilo que já vem de muito longe. Então não vamos aqui falar se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Vamos falar de algo maior. Comece a desenvolver esse olhar de olhar para além do ser que está ali, né? Exemplo, minha mãe, eu olho para minha mãe. Comece a olhar de verdade para o ser que está ali além daquilo, sabe? Que você consegue ver. Eu lembro que teve um domingo que a minha mãe estava almoçando aqui em casa, e aí nós estávamos sentadas na mesa conversando e ela estava contando, nem sei o que ela estava contando para mim. E naquele momento, eu senti uma conexão muito profunda de alma com minha mãe. Eu não estava, sabe, naquele olhar de julgar, naquele olhar de já, sabe, formulando uma resposta sem esperar ela terminar de falar. Naquele momento em que ela falava, quase que meus ouvidos nem prestavam muita atenção no que ela falava, na voz dela. Mas é como se o meu olho grudou dentro do olho dela, sabe? E naquele dia eu vi a humanidade. Eu consegui perceber a minha mãe de um jeito completamente diferente da criança que tinha uma imagem da mãe. E são muitos anos em processo de tomar a mãe. Então, é muita prepotência da nossa parte dizermos assim, eu fiz uma constelação, eu já tomei a minha mãe. Bert Hellinger, aos 92 anos, um ano antes dele falecer, Sophie Hellinger o constelou, ainda em relação à mãe. Então, o processo de cura, de tomar a mãe, ele vai se dando por camadas. As primeiras camadas são as mais dolorosas, que é onde nós vamos, quebrando a casca das mágoas, da rejeição. E rejeição que não começou com você, não começou comigo. Essa rejeição já vem de muitas gerações passadas. Só que hoje nós podemos escolher. E não é um processo, não se enganem, não se iludam. Não se iludam. Já fiz uma constelação, tomei a minha mãe. Não se iludam. Quem dera fosse assim, tão simples e tão fácil, como no olhar mágico da criança, que basta uma coisa, né? E o príncipe mágico, e o príncipe no cavalo branco vai vir me salvar. Quem dera fosse assim. Faça um compromisso com você, sabe? De se colocar em constante processo de estudo. Porque a pior coisa que você pode fazer com você mesmo é acreditar que você já sabe. É acreditar que você já não precisa de mais nada. É acreditar que o que você tem de conhecimento, nossa, você já está iluminada, você já está transformada. E não é assim. Eu estudo profundo e de ir a eventos presenciais e formações desde 2016. E eu posso afirmar para vocês, eu ainda tenho muitas questões em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, em relação... Porque eu não me canso de perceber o quanto eu ainda tenho resistências internas. Então, não é uma constelação. Essa constelação te abre uma camada na tua consciência, no teu despertar. Mas não é só isso, você precisa se comportar, né? Como é que eu posso falar isso? Você precisa agir como uma pessoa adulta.
Não mais com o olhar da criança, de que uma pílula mágica, né? Vou tomar esse comprimidinho aqui e, nossa, minha vida está transformada agora. Eu, Jaqueline, tenho a filosofia de Sócrates. Só sei que eu nada sei. E eis aqui uma mulher bem comum, que também tem seus desafios, que também tem seus emaranhados. Ontem, na aula da formação, eu falei para as rainhas, não endeusem pessoas. Nós somos todos iguais. O que nos difere, né? O que difere a Jaque de algumas de vocês é que talvez no campo das constelações familiares eu tenho um conhecimento um pouquinho maior do que o que você tem. Talvez, eu não sei, porque eu não sei tudo que você já estudou. Só que tem outras áreas que você tem muito mais conhecimento que a Jaque não tem. Então nós somos todos iguais. Todos iguais. Que às vezes a gente coloca uma pessoa lá no pedestal. E não deveríamos fazer isso. É Deus em primeiro lugar. Escreve em algum lugar aí no teu caderno, é Deus em primeiro lugar. E naquele dia que eu olhei dentro dos olhos da minha mãe, que eu pude perceber o ser que estava ali, aquele dia eu entendi aquela palavra que diz, tire seus pais do pedestal de Deus. Tire seus pais, tire sua mãe do pedestal de Deus. Ela não é perfeita. Como ser humano, ela é falha. Como mulher, talvez em alguns momentos ela se sentiu perdida, ela não sabia o que fazer, outras vezes ela estava imersa em uma dor dela, frustrada e descontou. E a gente faz isso porque quem é mãe aqui, quem é mãe e está aqui nessa live agora sabe que a gente faz isso com os nossos filhos. Não é todo dia que eu sou carinhosa e amorosa com a minha filha. Tem dia que eu solto uns gritos aqui também. Tem dias que eu também tenho as minhas dores, as minhas preocupações e eu não sei como lidar com o que acontece com a minha filha. E daí no final do dia eu me sinto a pior mãe do mundo. Tem dias que eu não consigo dar atenção 100% do meu dia para minha filha. Não consigo, quase todos os dias eu não consigo, porque eu estou trabalhando, eu faço atendimento, eu dou aula, eu não consigo. E tá tudo bem, porque eu sou um ser humano, uma mulher comum. E às vezes a gente exige da nossa mãe uma perfeição que ela nunca vai conseguir se encaixar dentro dessa perfeição. Porque hoje, se você já é mãe e está aqui assistindo essa live agora, você sabe que você não é só mãe. Antes da mãe tem a mulher. E quantas aqui tiveram mães que não tinham o acesso a cuidar de si mesmas? E quantas de nós aqui tivemos mães que não tinha tempo de cuidar das suas emoções? Ao menos, vamos lá, esse ano eu completo 40 anos. Então, vamos lá. Quando eu era criança, a única coisa que eu ouvia, e era raras vezes que a gente ouvia, era fulano agora está indo no psicólogo. Ficou louco de vez. Naquela época, há 30 e tantos anos atrás, imagina só há 50, 60, 70 anos atrás, como que era você procurar um médico porque você tinha questões mentais? Porque você não sabia lidar com seus pensamentos e com os seus sentimentos. Então, o tomar a mãe é enxergar, é perceber a humanidade na nossa mãe e tomá-la, porque ela é a fonte da vida. Pai e mãe são a nossa fonte. E eu não estou falando nem de comportamento e nem de convivência, mas da fonte que te nutre. Imagine você, o pai e a mãe, a árvore, você é o fruto. E aí você quer, o pai e a mãe é uma árvore, é uma macieira, e aí você quer nascer banana, não vai funcionar. E aí você quer se transformar numa banana, não vai funcionar. Você tem que entender que você é maçã e que você vai receber os nutrientes da árvore, ou não. Se você escolhe interromper, ou se já está interrompido dentro de você, a maçã fica sem força. Ela não fica saborosa, ela não fica brilhosa. E essa maçã não vai nascer brotinhos para
sabe? A prosperidade da natureza, que cai a frutinha na terra, aquela frutinha, né? Acontece ali todo um processo de decomposição, de repente nasce uma outra mudinha, que é o teu próprio sistema familiar, você com a tua família. E aí, ao invés de acontecer esse processo natural de nascer o teu próprio sistema, nasce o teu sistema, mas o novo sistema está enrolado lá na família de origem. Então, pai e mãe é a fonte. Indiferente de como foi, é a sua fonte. E a tua mãe é a mãe certa para você. Já que isso é uma imposição, não. Mas você pode procurar outras mães, e às vezes você procura em mentores, em professores, em terapeutas, em amigas, na sogra. E aí você fica buscando a tua mãe em outras relações, no marido. Você ama o outro imitando a sua mãe. Quer ver? Escreve ali 3 defeitos da sua mãe. Escreva 3 defeitos da sua mãe. Vou continuar. Depois eu fecho esse exercício. Me lembrem de fechar esse exercício. David Swelling, quando faltar 10 minutos para as 7, vocês me avisam aqui, por favor. Esse tomar é ativo. Prestem atenção. Esse tomar é ativo. Então, tomamos a vida como um todo, à medida que tomamos a nossa mãe. Então, nascer, né, o nosso primeiro sucesso é ir em direção à mãe. Tomar o leite que nos nutre. E aí, o Bert diz, esse tomar é ativo. O que significa esse tomar é ativo? Teve uma ação. Há todo um trabalho de tomar, de sugar, de tirar de dentro da mãe e colocar para dentro de mim, de você que foi... Eu lembro, a minha mãe disse que eu fui amamentada mais ou menos 1 mês. Então, tive esse imprint, sabe? Não é passivo. O bebê fica lá esperando e a mãe faz todo o trabalho para o bebê. E o que isso tem a ver com a nossa profissão? Isso tem a ver com eu ir, eu buscar. Tem que ter uma ação minha. Até se a gente pega a Bíblia e você vai ver tudo aquilo que pedires em oração, crendo. E aí muitos pensam que é eu ficar aqui pedindo, ó Deus, abre para mim e as portas vão se abrir. Não, tem que ter uma ação. Tem que ter um movimento seu, tem que ter uma decisão sua. Não é aqui, só à espera. E esse tomar é ativo. Precisamos sugar para que seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Ou seja, chorar, né? Quando éramos bebê. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. Por meio dela, ficamos plenos. Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Pois do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com a sua vida e a sua profissão. Eu vou destacar isso daqui. Pois do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com a sua vida e a sua profissão. E não estamos falando de estar lá na casa da mãe, tá? Não é isso que estamos falando. É internamente. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida. Repetindo, vou repetir isso que realmente, Ju, é muito forte. Pois do mesmo modo que alguém está com sua mãe,
também está com sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeitará na mesma medida e da mesma forma, assim como o seu trabalho e sua profissão. Respira. E aí algumas pessoas dizem, mas eu já constelei minha relação com a minha mãe. É por camadas. Então olha para a tua profissão. O que está travado hoje? O que está travado na tua profissão hoje? O dinheiro, que é o leite materno da vida adulta, que garante o teu sustento e a tua nutrição. Porque se eu olho para minha mãe e digo, ela não serviu nada para a minha vida, pode ter certeza que a vida e o dinheiro vão tratar você da mesma maneira. E isso eu não estou falando da boca para fora, não é porque eu li no livro. Isso eu vivi, na minha pele. Ah, eu vivi. Vivi, senhoras, na pele. Quando alguém se alegra com a própria mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida que alguém toma a mãe totalmente, e esse totalmente, ele quer dizer com tudo que faz parte, com aquilo que é bom e com aquilo que não é bom, com aquilo que foi fácil e com aquilo que foi difícil, do jeito que é. Com tudo aquilo que ela o presenteou, ou seja, com a vida. Tomando isso com amor, sua vida e seu trabalho o presentearão, na mesma medida, com sucesso. Quem tem reservas em relação à mãe, também as tem em relação à vida e à felicidade. Assim como a mãe se afasta dele, como consequência de suas reservas e sua rejeição, também a vida e o sucesso se afastam dele. Gente, esse trecho aqui é muito forte. E eu já vi em algumas constelações isso. Às vezes a pessoa diz, porque minha mãe me rejeitou. Porque eu não fui amada pela minha mãe. É muita dor e ao mesmo tempo uma cegueira. A dor, que só olha para o que, às vezes uma cena, algo que aconteceu e eu já generalizo e significo. Vou repetir, tá? Generalizo, né? Nunca foi feliz, minha mãe nunca me amou. Isso é uma mente generalista, né? Aconteceu 2, 3, 5 fatos e nunca, uma vida inteira, nunca foi feliz. Como se essa pessoa nunca tivesse soltado um sorriso, né? Até sair do que eu ia falar. Enfim, vou ler, vou repetir aqui e quem sabe volta o que tinha passado por aqui. Quem tem reservas em relação à mãe, também as tem em relação à vida e à felicidade. O que são as reservas? Julgamentos, exigências, apontamentos, acusações. Escreva aí, sempre, que você for assim, porque você é isso, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é aquele outro, porque minha mãe, porque minha mãe, porque minha mãe, porque tu não sabe o que a minha mãe fez, porque tu não sabe a história da minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Quem vive assim, o outro fecha o coração. E quem vive assim não percebe que ela mesma criou uma barreira que impede o outro de se aproximar. Sempre que eu exigir julgar e acusar o outro, fecha o coração para mim e se afasta. É assim. O outro fecha o coração, não me ouve.
e se afasta. Então, quem tem reservas em relação à mãe, também as tem em relação à vida e à felicidade. Assim como a mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, também a vida e o sucesso se afastam dessa pessoa. E o que significa já que essa mãe, a mãe dentro de nós, essa mãe que vive dentro de nós, a imagem, as imagens que você tem da sua mãe dentro de você. Não é a mãe fora de você, é a mãe dentro de você. Quando você muda essa imagem, e isso a gente faz dentro da mentoria de menina mulher, quando você muda essa imagem, e não são uma imagem, são várias imagens, de repente os teus relacionamentos mudam. De repente oportunidades começam a surgir. De repente o teu relacionamento de casal melhora. Então, onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega até nós? Como ele pode vir? Segura aí, segura na tua cadeira aí. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega até nós? Como ele pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós. E quando a honramos como tal. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a mãe. Por que começa com a mãe? Porque você foi tecido, teu corpo foi tecido e entretecido dentro do útero dela. Ela nos nutriu com tudo dela. Vou falar de novo, com o tudo dela. Porque quando o bebê está lá no útero, não tem assim, essa semana eu tenho que comer feijão para crescer cabelo. Essa semana eu tenho... Não tem, é uma sabedoria perfeita. E às vezes nós, dentro da nossa arrogância, acreditamos que essa sabedoria não é perfeita. A mãe nutriu do tudo dela. Ah, mas minha mãe não queria que eu nascesse, mas você nasceu. Você está vivo. Ah, mas a minha mãe me rejeitou, que ela... Deu tudo certo, você nasceu com vida. Agora é com você, não é mais com a mãe. É com você, acorda. É com você. Ah, não dá mais para ir lá mamar na teta da mãe, não dá mais. Não dá. Agora é dentro de você mudar a imagem. Parar de se comportar igual uma mimimi, mimimi, mimimi. Temos os nossos desafios? Temos. Vamos buscar, então, fazer um movimento agora de ressignificar, de dar novos significados? Ou posso escolher viver o resto da minha vida mimimi, mimimi, mimimi. E continuar se lamentando e reclamando que as pessoas se afastam de mim, que tudo é difícil para mim, coitada de mim. É sempre uma escolha, nós temos o poder de escolher. Sempre temos essa possibilidade de escolha, tá? Aí aqui, ó, o que a Ju escreve, eu não vou ler agora, mas você precisa passar por um processo de menina para mulher urgente, sabe? Pegar essa criança no colo, pegar essa menina no colo, sabe? E dizer, aquilo que a mamãe não conseguiu fazer porque ela não sabia como fazer, ou porque ela também não recebeu, agora eu farei para você.
minha menina, minha criança. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Quando o sucesso chega a nós, como ele pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Eu vou parar aqui e amanhã nós vamos continuar também das 6 às 7 da manhã. E amanhã nós vamos começar um movimento em direção à mãe. Então, no dia de hoje, eu convido você a escrever a tua história com a tua mãe, a buscar informação, sabe, das mulheres da tua família, porque quando falamos mãe, lembra que eu falei lá no início da live, é olhar para além, é sair do micro daquela mulher humana e comum que foi a tua mãe, que é a tua mãe, olhar para além dela. São muitas mães. E às vezes esse movimento já chega muito interrompido para nós. De muitas gerações. De muitas gerações. E aí quando você escreve essa história com a tua mãe, talvez você... Mas é escrever, não é no celular, não é no computador, é escrever no caderno, sabe? Escrever a minha história com a minha mãe. Daí você começa lá do princípio. Qual é a história que você conhece do teu parto? Aí você vai escrever a história que você conhece do teu parto. Aí você vai, as histórias de criança, e aí você vai escrevendo. E aí joga para a tua vida adulta depois. Depois você lê e observa qual é o padrão que se repete até hoje na tua vida, na tua profissão, em relação ao dinheiro. Esse exercício pode te trazer grandes insights. Grandes insights. E amanhã nós falaremos sobre um movimento em direção à mãe. E nesse movimento em direção à mãe, no final da live, eu também passarei um exercício, que ele é profundo e transformador, sabe? Ele transforma mesmo a dor. Só que a constelação também não substitui a ação. Não é só vir aqui e ouvir. Quem fizer o exercício que eu acabei de passar, terá grandes respostas em relação à sua própria vida. Quem não fizer, tá tudo bem. Você escolhe não fazer, entende? E aí a gente vai assumindo a autorresponsabilidade. Porque, senhora, deixa eu te contar, você cresceu. Fala assim, respira. Fala assim, para de ser louca que tu cresceu. Tu tem mãe, senhora. Ah, minha mãe... Não importa, tu tem mãe. Não importa, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. E ela é a mãe certa para você. Ela é a tua fonte, fonte da vida. Junto com o teu pai, mais para frente falaremos em relação à mãe. Quando a gente começar a estudar aqui, né, o movimento em direção à mãe, talvez seja 2 lives, sabe? Só para falar sobre isso, do movimento em direção à nossa mãe. Tá bom, rainhas? Um grande beijo, fiquem com Deus. Eu não estou vendo comentários na live. Precisa ter moeda de troca. Comenta lá, encaminha para as pessoas que você gosta, tá bom? Esse conhecimento pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu quero ver teu comentário lá na live, tá? Tchau, tchau.